Bom dia! Bom dia! Diz que o bom dia é de acordo com quem está falando aqui na frente, né? Viu como você deu um bom dia mais animado? Então nós já tivemos aí o momento das crianças. Agora peço por gentileza aos pais, avós, coloque a sua criancinha perto de você. Esse agora é o momento dos adultos. Tem algumas crianças que estão correndo aqui pelo corredor da igreja. E como você sabe, o nosso corredor não está pronto, né? Se uma criança dessa tropeça e cai, ela vai se arranhar muito feio, porque o cimento ali ainda está muito grosso, né? Então, por gentileza, você traga o seu pequeno para perto de você, nesse momento especial. Seria interessante cada pai e cada mãe estar com o seu filho perto de você, porque quando coloca uma criança perto da outra, sempre aumenta um pouquinho o barulho, tá? Faça o possível para a gente poder manter essa reverência na casa do nosso Deus. Irmãos, muito bem. O tema da nossa mensagem hoje, irmãos, pode colocar para mim, Júlio, por gentileza, o slide. O tema da nossa mensagem hoje é os 3 pilares da criação. Quando nós falamos a respeito de criação, nós precisamos entender que a gente está vivendo em um mundo muito relativista. Tudo que se fala a respeito da Bíblia, tudo que se fala a respeito da criação de Deus, as pessoas costumam relativizar. E a gente precisa ter muito cuidado, porque como você crê nesse livro, que nem eu, que é a Bíblia Sagrada, nós sabemos que a primeira instituição criada por Deus foi a família. Porém, antes de criar a família, sabemos que Deus criou outras coisas. O mundo criado, os astros. E nós iremos hoje falar quais são esses 3 pilares da criação. E espero que esse tema ele possa falar ao teu coração, porque esse tema ele é extremamente importante, relevante e atual. A nossa família, os nossos jovens, eles têm sofrido muito na faculdade. E a gente está vivendo em um mundo muito polarizado. As pessoas hoje têm acreditado em diversas ideologias, e muita gente tem deixado de acreditar na ideologia desse livro, a ideologia de Gênesis. Essa é a verdadeira ideologia que nós acreditamos, porque um dia nós conhecemos esse livro, nós conhecemos o autor desse livro e entregamos o nosso coração a ele. Por isso, eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. O livro mais difícil de você encontrar na Bíblia aí é esse aí. Então acredito que ninguém vai ter dificuldade, né? Primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Nós iremos ler o capítulo 1, o verso 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Antes de lermos, nós iremos... Obrigado. Antes de lermos, vamos fazer mais uma oração pedindo ao nosso Deus que Ele ilumine as nossas mentes. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia especial. É o dia de sábado, é o dia do Senhor. Muito obrigado também, Senhor, pelos 173 anos da Escola Sabatina. Essa escola que tem nos ensinado a não somente estudar a palavra, a gente viver essa palavra e também pregar essa palavra. Agora nós estamos com a palavra aberta e pedimos ao Deus Espírito Santo que nos ajude a compreendê-la em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é os 3 pilares da criação. E o primeiro pilar você vai encontrar aí no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Quem abriu aí, diga amém. Amém. Muito bem. Então a maioria de vocês abriram, ou quem sabe todos. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Veja, nós acabamos de ler aqui que o primeiro pilar da criação é o homem. Só que quando nós estamos falando a respeito de homem, e agora eu estou falando homem do sexo masculino, porque essa linguagem aqui ela está se derivando, né? Tanto a homem como mulher, mas eu quero falar agora exatamente da imagem masculina. Qual é a imagem que hoje nós temos do homem na sociedade? Você tem percebido que está havendo um processo evolutivo na imagem masculina? O homem ele foi criado de uma maneira, mas o seu comportamento hoje tem mostrado
que ele cada dia mais, ele está longe do propósito pelo qual ele foi criado. Porque aqui diz que Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus criou o homem com um propósito especial: mostrar ao mundo que Deus existe. Porém, quando você olha hoje para a imagem do homem, nós hoje ficamos muito preocupados. Se você for olhar a sociedade há um tempo atrás, essa foto eu peguei na internet, do Rio de Janeiro, por volta ali de 1930 a 1940. As pessoas gostavam muito de se vestir bem, e eu gosto de me vestir bem. Eu não tenho dinheiro para me vestir assim de forma tão, vamos dizer assim, trocar de roupa assim constantemente. Mas eu gosto do bom terno, gosto de uma boa camisa, gosto de um bom sapato, eu gosto de me vestir bem, porque essa é a nossa identidade. A roupa mostra muito do que nós somos. Tanto que no sábado é o melhor dia para você colocar a melhor roupa. E às vezes eu encontro pessoas que às vezes colocam a roupa que vem na quarta-feira, vem no domingo. Às vezes é a roupa que você tem, tudo bem. Mas no sábado, por ser um dia especial, se você tem uma roupa especial, coloca a melhor roupa. Então o homem hoje, como você vê, a imagem da sociedade no passado, você pode perceber que as pessoas gostavam muito de se vestir bem. Era muita roupa. Hoje a gente percebe que cada dia mais, menos roupa as pessoas estão colocando no seu corpo. Cada dia mais o vestido é mais curto, a saia é mais curta, a roupa dos homens também tem se tornado mais curta. E não somente isso, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui, antes de mostrar algumas imagens sobre o homem, esse texto aqui que eu achei muito interessante, do livro Patriarcas e Profetas, página 18, que diz assim: o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Eu pergunto para vocês, homens, nessa manhã: você tem a imagem de Deus tanto na sua imagem como no seu caráter? Que tipo de homem você tem lá em casa, na sua casa, mulher? Tem algumas mulheres que se envergonham dos homens que tem dentro de casa, porque o homem não está sendo homem. Tem homem que não está assumindo a sua responsabilidade financeira e nem a sua responsabilidade de homem dentro de casa. E isso é muito preocupante, porque tem algumas pessoas que começam a falar assim: como eu queria que o meu marido fosse igual a fulano, como eu queria que meu marido se vestisse igual a fulano, como eu gostaria que meu marido cuidasse da barba como fulano, cortasse o cabelo como fulano, tivesse uma higiene pessoal como fulano, né? Cabelinho cortado, sempre bem higienizado. E aí eu fico olhando, o que é que a sociedade, o que é que a tua família, ao olhar para você homem, o que é que eles estão enxergando? É preocupante hoje a gente ver que essa imagem de homem, esse estereótipo de homem tem mudado. A gente percebe que hoje a imagem do homem, infelizmente, para muitos lugares está se encontrando dessa maneira aqui, ó. Tem muitos homens hoje que estão deixando de ser homem. Dizem que nasceu no corpo errado, dizem que o pensamento é errado, que o coração dele é de mulher, mas que ele deveria ser homem. Que história é essa? Se Deus criou o homem, é para ser homem. Não tem essa história que nasceu no corpo errado. O que está errado é o pensamento, é a ideologia, o que está vendo na internet, as pessoas que estão andando, que estão mudando o comportamento. E tem muitos homens hoje que estão tendo um comportamento de mulher, não somente na vestimenta, mas também nas atitudes. E isso é muito preocupante, porque você percebe que hoje as pessoas querem acompanhar a tendência, né? Não, mas é moda, então eu vou fazer. Existem calças hoje que os homens estão usando que, misericórdia, tão apertada que eu não sei se realmente parecem homem, né? Calças hoje que estão com metade da canela pelo lado de fora, né, com o sapato social. Não, mas é a moda. A minha pergunta é: mas será que essa moda que está sendo lançada, será que é a moda de Deus? Eu te garanto que não é. Eu te garanto que a imagem do homem hoje, ela tem sido completamente obliterada. Ela tem sido totalmente manchada por uma pessoa chamada Satanás. O total interesse de Satanás é pegar as coisas criadas por Deus e deturpar diante da sociedade. E uma delas é a imagem masculina. Hoje existem homens que estão assumindo o papel de mulher, muitas vezes também até dentro de casa. Você já viu falar hoje que está tendo hoje a família moderna? A mulher sai para trabalhar e o homem fica em casa cuidando das crianças da casa. Quantos já ouviram falar desse tipo de família? Hoje está se tornando comum. Inclusive aqui em Paropebas, eu já ouvi falar de famílias que estão agindo dessa maneira. O homem deixou de ser o provedor da casa.
O homem deixou de ser aquela pessoa que sai para a rua para lutar realmente pelo pão de cada dia. Aquele homem que sai para poder o quê? Derrubar os gigantes e voltar para casa feliz porque tem uma família esperando. Por outro lado, também em contrapartida, quando a gente fala a respeito da imagem de Deus, é preocupante ver hoje homens também que não estão cuidando da sua família. Ver homens hoje que não fazem o culto familiar com a sua família, nem de manhã e nem de noite. Homens que estão deixando de ler a Bíblia para ler outros livros, que se interessam por livro de ciência, por livro de construção, por livro de geografia, por livro de física, livros de matemática, biologia. Não tem nada de errado você ler esse tipo de livro. Afinal de contas, são livros que nos instruem academicamente. O grande problema é que as pessoas estão deixando de ler o principal dos livros, o livro dos livros, que é o livro de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu pergunto para você, querido homem que está aqui, independente da sua idade, quantas vezes essa semana você leu a sua Bíblia? Quantas vezes você pegou a lição da sua escola sabatina, a lição da sua sabatina para você fazer essa semana? Quanto tempo você, homem, passou em oração nessa semana, colocando o joelho diante do Senhor e consagrando a tua família? Como é que você, homem, quer representar Deus dentro da sua casa, na sociedade, na igreja, se você não está dependendo de Deus? Se você não está buscando a Deus? Hoje, como vocês sabem, estou completando 30 anos de idade. Como assim, irmãos? Vocês não acreditam que eu tenho 30 anos de idade? Só mais 15. Ah, não precisa falar, não. Só mais 15. Mas para aqueles que, os velhos como eu, que ainda tem Facebook, lá no meu Facebook tem a data do meu nascimento, tá? Não vou falar não para vocês, não vou falar para vocês não. Mas irmãos, hoje quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ir na presença de Deus e agradecer a Deus por mais um dia de vida. Não foi somente porque eu estou completando aniversário hoje, mas é porque todos os dias eu tenho me esforçado para ir à presença de Deus, em primeiro lugar consagrar minha vida a Deus e orar pela minha família, e também orar pela igreja, orar por vocês, pedir a Deus que nos ajude a ser homens que realmente tenham um caráter polido pelo Senhor, que tenham um caráter transformado e represente diante da sociedade o Deus do universo, porque nós fomos criados das mãos de Deus. Você não veio de um processo evolutivo, o mundo não veio existir através da explosão, você não veio através do processo evolutivo de uma ameba, ou um peixe, e assim ou pelo próprio primata e o macaco. Se tem alguém aqui que acredita, eu respeito o seu pensamento, mas nós acreditamos que nós viemos das mãos de Deus. Amém. Foi Deus que criou eu e você. Então eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. O mundo precisa olhar para você e ver Deus em você. Mas como é que o mundo vai ver em Deus, ver Deus nos homens? A forma como nós estamos dirigindo. Não tem paciência no trânsito, é buzinando para todo mundo, para motoqueiro, periquito, papagaio, quem passar na sua frente, porque você acordou atrasado para ir para o trabalho. Ninguém tem culpa se você está atrasado para o seu compromisso. Como nós iremos representar a imagem de Deus se nós não cuidamos bem da nossa esposa? Se nós não assumimos o papel de homem dentro do nosso lar? O trabalho é pesado dentro de casa, não é para a mulher, irmãos, é para o homem. E hoje os papéis têm sido trocados, a mulher está assumindo o papel do lar, inclusive como sacerdote do lar. O homem não está assumindo a sua família, e quem está assumindo é a mulher, sendo a sacerdotisa do lar. E eu quero convidar você, homem, nessa manhã, a pedir a Deus que te ajude, para que você se converta do fundo do seu coração e se torne verdadeiramente um homem segundo o coração de Deus. Eu sei que todos nós temos defeitos, eu não sou um homem perfeito, só lá no céu seria um homem perfeito, mas eu tenho procurado viver de acordo com a palavra de Deus. Então quando Deus apresenta aqui que o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, é preocupante hoje ver que tem homens até apanhando mulher. Nem o homem deve bater na mulher e nem a mulher deve bater no homem, nenhum dos dois. Esse tipo de agressão é totalmente proibida. Mas você já reparou que cada dia está se tornando comum mulheres agressivas hoje, casos sendo levados à polícia? Se existe a lei que protege as mulheres, que é a lei Maria da Penha, deveria ser criada também, Maria, a lei que protege os homens, que é o João da Lenha. Porque tem um homem que está sendo moído pela mulher dentro de casa. E eu não estou falando de violência psicológica, não. Eu estou falando de violência física mesmo.
Tem mulheres aí que descem a mão na cara do marido. Tem mulheres por aí que realmente machucam o marido, literalmente, são vários casos. E ainda tem muitos que filmam e ainda colocam na internet. Já viu hoje os casalzinhos lá, ou ele faz uma gracinha lá, dá um tapa na cara dele, ainda ri, filma, ainda edita e ainda coloca na internet, como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Então Deus, Ele nos criou para que nós pudéssemos representá-lo. No hebraico, a palavra homem, aqui que diz aqui na Bíblia, é a palavra ish, onde o seu significado, a sua terminologia é indivíduo do sexo masculino, homem e marido. E indo um pouquinho mais, no hebraico, para você ter uma ideia, a palavra ish é para homem e ishá para mulher. Quando diz aqui homem, no hebraico é ish, para mulher é ishá. E ali nós temos ali, ó, duas consoantes. Nós temos ali o iode, que na palavra ish para homem, aqui é essa letrinha aqui, ó, o iode. E nós temos aqui, esqueci a letra aqui do hebraico agora, enfim, é aquela letra lá do hebraico, agora eu vou lembrar. Quem sabe aí me ajuda, cadê os estudantes de hebraico aí? Mas eu quero dizer para você que essas duas letras aqui, ela tem no nome de Deus, que é o Yahweh, né? Que é o Iode e essa letra aqui que eu não lembro mais, eu não vou lembrar. Enfim, essas duas letras, elas têm tanto no homem, tem o Iode, que é esse aqui, e essa letra aqui, que eu estou tentando lembrar e estou aqui me trabalhando aqui. Mas enfim, queridos, por que eu estou trazendo essa informação para você? Porque quando Deus criou o homem e Deus criou a mulher, Deus, ele levou tão a sério que até no nome tem as iniciais de Deus. Porque aqui você tem aqui, ó, Yahweh, que é essa aqui, ó, que seria uma palavra impronunciável, né? Porém eles colocaram, ó, Yahweh, o nome de Deus em hebraico. E essas duas letrinhas aqui, ó, ela tem no nome do homem, uma tem no nome do homem, que é o Iode, e a outra letra no nome da mulher. Significando, sabe o quê? Que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele não se preocupou apenas com o seu nome, mas Ele se preocupou com a sua essência. Deus se preocupou para que eu e você pudéssemos o quê? Através das nossas ações, a gente respingar para o mundo que Jesus Cristo habita dentro do nosso coração. Para que as pessoas pudessem olhar para nós e falar assim, ali vai um homem de Deus. Para que as pessoas pudessem olhar e dizer ali vai uma mulher de Deus. A pior coisa, irmãos, é quando a gente ouve o contrário. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, fulano de tal é da tua igreja, mas é porque está fazendo isso e isso. A fulana de tal é da tua igreja, mas é porque está fazendo isso e isso. Isso é triste de a gente ouvir. Então, queridos, eu e você, nós somos criados com um propósito especial, que é representar o nome de Deus. Seguindo aqui, em 1 Reis, capítulo 2, verso 2, tem um texto interessante que Davi, ele fala para o seu filho, que diz assim, ó, está chegando o dia da minha morte, seja corajoso e seja o quê? Homem. Seja homem dentro da sua casa. As mulheres hoje estão em busca de homens, sabe disso? Homens que não temem chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens que não temem dobrar o seu joelho diante de Deus, mas não se dobrar diante dos ídolos desse mundo. Homens que respeitem as mulheres. As mulheres estão reclamando por aí que os homens não têm mais coragem de chegar até elas. Homens frouxos, que não tem nem coragem de chegar hoje para poder conquistar uma mulher, de dar uma cantada, estão tudo frouxo. Tudo não, né? Alguns, né? E as mulheres que estão chegando nos homens. Mas Deus está dizendo para você nessa manhã, querido homem, seja um homem dentro da sua casa, mas seja um homem de Deus. Não é um homem que, com H maiúsculo, aquele homem que a mulher tem que olhar para você e tem que baixar a cabeça. Não, isso aí, né? Com respeito, com medo de você. Tem que ter respeito, mas não medo. Por que ter medo do homem dentro da sua casa? O segundo pilar da criação, nós iremos entrar aqui, é o sábado. Primeiro pilar, o homem. O segundo pilar, o sábado. Gênesis capítulo 2. Você ainda está com a sua Bíblia aberta aí? Gênesis capítulo 2, a partir do verso 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Queridos, o sábado é o dia do Senhor.
Não existe outro dia que Deus criou de maneira tão especial como o sábado. Ele criou 6 dias. Nesses 6 dias ele criou várias coisas, porém o sábado é um dia muito especial. Eu costumo dizer que na criação o sábado é a cereja do bolo. Sabe aquele bolo bem confeitado, bem bonito, que você contrata ali para um aniversário, para uma ocasião especial, e a pessoa faz aquele bolo branco ali, bem bonito, bem enfeitadozinho, e em cima ele coloca uma cereja? Todo mundo vai falar só da cereja. A cereja é o detalhe, é o que vai chamar mais atenção. Aquela cereja vermelha em cima do bolo. Então eu considero o sábado como a cereja do bolo, como a cereja do bolo da criação de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele coroou a criação com o dia de sábado. Mas eu pergunto para você, querido irmão, nessa manhã: como você tem guardado o sábado? Será que você tem guardado o sábado da maneira como Deus espera? O que você vê no sábado está de acordo com a vontade de Deus no teu celular? O que você vê na tua televisão está de acordo com a vontade de Deus para assistir no sábado? O que você pensa, a forma como você age, será que você pode dizer que o sábado é do Senhor ou o sábado é seu? O sábado, uma das coisas que nós fazemos no sábado é o que? Descansar, sim ou não? Você para de trabalhar no sábado, e aí no sábado você tem um sábado para descansar. Mas eu pergunto para você: o sábado é para ser deleitoso ou deitoso? Deitoso? E por que tem pessoas que dormem a tarde inteira no sábado e acham que está guardando o sábado fazendo dessa maneira? Eu quero dizer para vocês, sem sombra de dúvida, se uma pessoa sai da igreja, termina de almoçar e dorme a tarde inteira, ela está pecando. Não tenho medo de dizer isso para você. Por quê? Porque você está tirando o sábado só para você. Ah, pastor, mas eu preciso descansar. Queridos, de acordo com o especialista, você precisa de 30 a 40 minutos diários de descanso dormindo para as suas energias se restabelecer o suficiente, a não ser às 8 horas da noite. Mas durante o dia, não precisa mais que isso. Eu pergunto para você, querido irmão, que trabalha aí que amassa barro para Faraó. Quem não trabalha para Deus e está trabalhando para o mundo, está amassando barro para Faraó. Você que amassa barro para Faraó durante a semana inteira, durante a semana você sai para dar um estudo bíblico? Não. Você sai para fazer uma visita? Não. Você sai para fazer um culto, um pequeno grupo? Às vezes sim, às vezes não. Qual é o dia que normalmente nós fazemos essas coisas? Mas se eu durmo sábado até as 5 horas da tarde, será que eu vou ter tempo para fazer uma visita? Não. Porque passou o pôr do sol, a gente já considera agora que o quê? Começou agora a minha semana, e agora é só minha. Aí agora eu vou sair, vou passear. Eu não estou dizendo, irmãos, que isso seja errado. Eu estou dizendo que o sábado, para muita gente, perdeu o significado. O sábado deixou de ser o dia do Senhor para ser o dia do homem. E o dia do homem não é o sábado, é o domingo. Para você ver que Satanás, ele tem trabalhado tanto para poder manchar o que Deus criou, que ele mexeu no homem, está levando o homem a comportamentos que não é digno de homem. O sábado, ele leva as pessoas a não guardarem mais o sábado, e sim guardarem outro dia, o que não está escrito na Bíblia, não está estabelecido na palavra de Deus. E todos nós sabemos que não existe. Todos nós sabemos que não existe uma menção na Bíblia que se refere à guarda desse dia, que é o dia do domingo. A única referência que dizem lá a respeito do primeiro dia é o dia que Jesus ressuscitou, mas ali não se refere a um dia como o dia de guarda. Eu digo para as pessoas: Jesus levou tão sério a guarda do sábado que até na sua morte ele guardou. Não existe uma referência falando que o dia para ser guardado, santificado, que Deus abençoou, santificou e guardou, é o primeiro dia da semana. Não é. Biblicamente falando, teologicamente falando, você pode fazer uma exegese de toda a Bíblia, sobre todos os textos que se referem ou ao primeiro dia, porque ao primeiro dia se refere a apenas duas coisas na Bíblia: ou se refere ao dia da volta do Senhor, o grande dia, como fala lá em Apocalipse, ou se refere ao primeiro dia lá, como está falando a ressurreição de Cristo. Porém, são poucas passagens que falam sobre isso, e dezenas de passagens falando sobre o dia de sábado. Quer dizer que dezenas de passagens falando sobre defendendo o sábado estão erradas,
e uma passagem ou outra as pessoas advogam dizendo que o primeiro dia que deve ser guardado é o domingo. Não é. Nós, adventistas, cremos que o dia do Senhor, como está estabelecido na Bíblia, Gênesis capítulo 2, nós acabamos de ler, é o sábado. E o sábado ele foi instituído aonde? Na criação. Antes de criarem as tábuas dos 10 mandamentos, o sábado já foi instituído. Está lá em Êxodo, irmãos, quando Deus mandou o maná, não tinha ainda as tábuas dos 10 mandamentos. E Deus o que? Até a sexta-feira eles tinham que colher o que? Todos os dias tinham que colher apenas uma porção do maná. E na sexta-feira tinha que colher 2 porções, porque o sábado não caía maná. Então o sábado está o que? Já está sendo guardado lá no céu faz tempo, desde a eternidade. E Deus estabeleceu para nós, não como um capricho de uma religião, não como uma religião achar que é melhor do que outros, que nós aguardamos o sábado, não nos consideramos melhor do que as outras religiões. Nós guardamos o sábado porque Deus mandou. Não foi um homem, não foi um pastor, não foi um padre, não foi um presbítero, foi Deus que mandou. E se Deus mandou, eu vou obedecer a Deus, porque antes importa obedecer a Deus de quê? Aos homens. E eu pergunto para você mais uma vez, como é que você está guardando o sábado? Como é que você se prepara para esse grande dia? Como é que é a sua sexta-feira à noite? Como é o teu sábado de manhã? Como é o teu alimento no almoço? Como é o teu sábado à tarde? Será que o que você tem feito, de fato, tem agradado a Deus? Nesta era de materialismo, o sábado conduz homens e mulheres àquilo que é espiritual e pessoal. E ali no final diz, os seres humanos têm a liberdade de entrar em relacionamento com o Criador do Universo, como amigo pessoal. Irmãos e amigos, o sábado foi estabelecido para você ficar mais perto de Deus. O sábado foi estabelecido para você criar conexões com a sua família. O sábado foi estabelecido para você estar mais perto da sua esposa, para você estar mais perto dos seus filhos. O sábado foi o dia para você se desconectar um pouquinho do celular, da internet, e dedicar um tempo um pouco mais para a família. Depois do almoço, dorme um pouquinho, sai para fazer uma visita, vai fazer uma pesquisa bíblica, vai fazer estudo bíblico, depois vai com a sua família para um local, para a natureza, passa de um momento com seus filhos, conversando sobre coisas importantes para vocês, criando sinapses, criando conexões que vão ajudar no fortalecimento da família. Então o sábado ele foi criado com essa finalidade de restabelecer o relacionamento com Deus, porque durante a semana o nosso relacionamento com Deus está sendo desgastado pelo nosso trabalho, pelos nossos relacionamentos, pelas nossas escolhas. E aí Deus falou, eu vou criar um dia para estar mais perto do ser humano. E qual foi esse dia? O sábado. Então guarde o sábado como um dia criado por Deus. E terceiro pilar da criação, irmãos, a família. A família foi a primeira instituição criada por Deus, e é outra instituição que tem sido atacada por Satanás. Talvez a geração que nós estamos mais vivendo, e a época que nós estamos vivendo, é uma era que as famílias estão sendo mais atacadas, é a nossa geração. Eu nunca vi um momento tão onde o inimigo está se levantando tanto contra a família como a gente tem visto agora. A constituição de uma família hoje até mudou no conceito até do próprio dicionário. Hoje, para você constituir uma família, tem que ser de acordo com o que você pensa, você imagina, e de acordo com o que você deseja, e não de acordo com a vontade de Deus. Mas eu falo para vocês, nós já temos aqui na palavra de Deus estabelecido o exemplo de como deve ser constituída uma família. Não é por uma ideologia de gênero, é pela ideologia de Gênesis. É a ideologia de Gênesis que deve estabelecer o que eu e você cremos como família. Só que hoje a gente vê as famílias sendo constituídas por diversas maneiras. Pessoas do mesmo sexo, pessoas trazem até às vezes animais. Não, minha família agora é eu e meu cãozinho, e quando eu morrer, a minha herança vai para ele. Só que esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que você e sua família um dia esteja na eternidade. E aí quando a gente olha para a família, a gente fica preocupado, irmãos. No livro Lar Adventista, página 15, diz assim, ó: o mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. Existem duas coisas que precisam acontecer dentro do lar hoje: amor e respeito.
A forma como os homens são amados é através do respeito, mulheres. Quando você respeita o seu esposo dentro de casa e fora do lar, você está mostrando que o ama. E a forma como a mulher, como o homem, mostra que ama a mulher é através do quê? Através de ações de amor. Tem homem que é duro. Ele não sabe fazer um café da manhã e levar na cama para a esposa. Tem homem que é duro, ele não consegue comprar um bombom e levar para a esposa, que não seja numa época especial, mas está lá no mercado, e aquele monte de bombom, ele não lembra de comprar um bombom e levar para a esposa. São essas pequenas atitudes amorosas que você mostra o quanto você ama a sua esposa. E tem muitas mulheres por aí, e homens também, que estão carentes de amor dentro de casa. Porque existem pessoas que estão apenas cumprindo requisitos dentro do lar. Não, a minha obrigação é trazer o pão para dentro de casa. É uma delas. Mas não encare como obrigação. É um dever que Deus colocou sobre nós. Nós temos o mantenedor da casa. Mas só trazer o pão para dentro de casa não é suficiente. Você precisa trazer amor. Você precisa trazer carinho. Você já abraçou sua esposa hoje? Você já abraçou seu marido hoje? Você já disse o quanto ama, o quanto ele é especial? E se ele não existisse, você não seria feliz? Que ele é a parte fundamental para a sua felicidade abaixo de Deus? A gente não precisa esperar apenas ocasiões especiais para dizer isso. E aí tem muita gente que fala assim: eu não sei porque que meu casamento se desfez. É um conjunto de coisas, irmãos. Nenhum casamento termina da noite para o dia. É um conjunto de situações. É um amor não correspondido, é a falta de um abraço, é a falta de empatia, é a falta de ajudar nos deveres domésticos. Não, eu sou homem, eu vou lavar o banheiro, vou lavar a louça. Quem te disse que isso vai deixar de ser homem, uma pessoa que lava a louça, que faz uma comida? Por que no domingo você não faz a comida para a família? Já que a semana toda a tua esposa faz. Vai para a cozinha domingo. Mas eu não sei cozinhar. Aprende. Para que você paga a internet? A internet ensina de tudo. Eu lá em casa de tudo sei fazer um pouco. Eu sei fazer arroz, sei fazer feijão, sei fazer macarrão, sei fazer carne, sei fazer frango, sei fazer peixe. E se brincar, ainda sei fazer um bolozinho bonitinho ali, alguma coisa, se olhar na internet, sei fazer. Depende de quê? Depende de você. Hoje existem lares que estão a pé de guerra. A polícia fica ali: meu Deus do céu, eu nunca vou para a igreja onde essa família faz parte. Porque é um pé de guerra. Qual é o tempo de chamar a polícia? Porque estão quebrando tudo ali. Então, queridos, outra coisa, o lar é tanto uma igreja de família como uma escola de família. Olha que interessante isso aqui, ó. Pais, preste atenção nisso aqui, ó. A atmosfera do lar deve ser tão espiritual que todos os membros da família, pais e filhos, sejam abençoados e fortalecidos por sua associação uns com os outros. Eu quero dizer uma coisa aqui muito especial, e não é porque minha esposa está aqui não, mas eu sinto prazer de voltar para minha casa. Quando eu saio para trabalhar, meu trabalho é envolvido com a igreja, mas às vezes você vê que eu venho na igreja, né, eu estou sozinho, eles vão para outra igreja, ou às vezes não vêm, ou eu vou para uma reunião, vou resolver alguma coisa, mas eu tenho prazer de voltar para minha casa, porque lá dentro da minha casa tem uma esposa que me ama e tem duas filhas que também me amam. Só que tem maridos que quando encosta o seu carro na garagem, ele desliga o motor do carro e faz uma oração: Senhor, me ajude, porque agora eu vou entrar no terreno de guerra. Agora eu vou enfrentar o diabo. Mas é sério, irmãos, tem lar que está vivendo dessa maneira. Deus ajude que não seja nenhum lar da nossa igreja, em nome de Jesus. Mas infelizmente hoje existem lares que estão vivendo dessa maneira, um pé de guerra. Só brigam, não tem amor no lar. E eu pergunto para vocês: de onde é que vem o amor se não for de Deus? Se dentro do lar não existe amor, é porque Deus não está naquele lugar. E os anjos, eles fazem questão de habitar dentro do nosso lar. Mas para eles habitarem lá, eles precisam ser convidados. Porque muitas vezes as pessoas estão expulsando a presença de Deus de dentro do lar. Cuidado, marido, com o que você leva para dentro da sua casa. Cuidado com o tipo de filme que você leva para dentro da sua casa, marido. Cuidado com o tipo de conteúdo que você está trazendo para dentro do seu lar. O filme que você coloca na televisão para ver com a tua esposa ou com os teus filhos. Cuidado com o que você está levando para o teu leito matrimonial. E lá está quebrando a pureza e a consagração
que Deus um dia colocou sobre você diante do altar. Existem lares que estão sendo destruídos, não é só pelo inimigo, mas é pelas mãos do próprio homem e pelas mãos da própria mulher, pelas escolhas que estão fazendo. O lar não é um campo de futebol e nem um ringue de boxe, onde cada um entra, coloca a luta e agora vamos brigar e vamos ver quem é mais forte. Ou um campo de futebol onde cada um se coloca de um lado e vamos ver quem é que vai vencer essa batalha, quem vai vencer esse jogo. Lute pela sua família. Deus quer levar para o céu, irmãos, famílias. Ele não quer levar só a mulher e os filhos, não quer levar só o marido e os filhos, ou só os filhos, ele quer levar famílias. Mas tem muita gente que está perdendo as suas famílias pelas suas escolhas. Tem gente que trabalha tanto que está esquecendo de cuidar da família. Se o teu trabalho está te desgastando de tal maneira, a busca pelo conforto melhor para a tua casa está destruindo a tua família, começa a pensar. Diminui a tua carga de trabalho. Ah, pastor, mas aí como é que vai ser? Eu vou ter menos dinheiro. Tem muita gente que tem sucesso lá fora, mas é fracassado dentro do lar. Tem gente que lá fora é aplaudido por todo mundo. Na empresa é o melhor funcionário, é o melhor engenheiro, é o melhor professor, é o melhor pedreiro, é o melhor advogado, é o melhor enfermeiro, o melhor doutor. Lá fora todo mundo fala, não, é o melhor, todo mundo aplaude. Mas quando chega dentro de casa é um fracasso. Porque não tem capacidade de cuidar da sua esposa e nem dos seus filhos. Nessa manhã eu quero fazer um apelo para você. No livro Mensagens Escolhidas diz assim, ó: os que são incapazes de instruir corretamente seus filhos, aqui é um recado para os pais. Os que são incapazes de instruir corretamente seus filhos nunca deveriam ter assumido a responsabilidade de pais. Esse texto é muito pesado, irmãos. Se você não tem capacidade de educar, então pense antes de ter, porque a responsabilidade de educar filhos não é da igreja, não é da escola e não é da sociedade. A grande responsabilidade é sua. A igreja tem uma participação, a escola também, a sociedade também, mas o dever é meu e seu. Quando Jesus voltar, ele vai perguntar para você, querido pai, querida mãe: cadê os filhos que eu te dei? Onde é que eles estão? Vai falar: não, mas aí eu não cuidei direito, o pai não cuidou direito, deixava tudo para mim fazer, eu não dei conta. Ele não vai aceitar essas desculpas. Então cuide dos seus filhos, porque enquanto nós não cuidamos da esposa, enquanto não cuida do esposo e enquanto não cuida dos filhos, pode ter certeza que tem alguém lá fora que pode cuidar melhor do que você. Tenha muito cuidado, que tem muitas pessoas que estão buscando no mundo o que não tem dentro de casa. Então, maridos, assuma a sua responsabilidade. Mulheres, assuma também a sua responsabilidade, para que ambos possam viver felizes de acordo com a vontade de Deus. E aqui eu termino mostrando para vocês mais uma vez os 3 pilares da criação. Primeiro pilar: o homem. Seja homem. Seja homem de acordo com a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Segundo, sábado. Guarde o sábado de acordo com a vontade do Senhor. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Honre a Deus através desse grande dia que é o dia do Senhor. E por último, família. Cuide da sua família, porque abaixo de Deus, o bem mais precioso que você tem não é o dinheiro que você possui, não é os títulos que você alcançou, não é o status que você tem, não é a empresa que você construiu. Depois de Deus, o que existe de mais importante nessa terra se chama família. Cuide da sua família. Não deixe para valorizar aqueles que são tão importantes depois que você perdê-los. Abrace mais, beije mais, direcione palavras de carinho um para com o outro, perdoe mais, tenha mais empatia, para que dessa maneira o Senhor possa reinar no seu coração e o Senhor também possa reinar dentro da sua casa. Nesse momento, eu quero convidar a Monique vai cantar uma música. E enquanto ela canta, eu queria que você refletisse sobre esses 3 aspectos: o seu papel de homem na sociedade, na sua família. O segundo aspecto, o sábado, se você tem guardado de acordo com a vontade de Deus. E o terceiro aspecto, família. Você tem cuidado da sua família. Se você tem seguido de acordo com a vontade de Deus esses 3 aspectos, louvado seja Deus. Mas se você não tem feito, peça ajuda a Deus para cumprir a vontade do Senhor, honrando a Deus através desses 3 pilares da criação. Independente se você está bem ou se você não está, eu quero convidar você que ao final dessa música,
Se você sente o desejo de colocar sua família nas mãos de Deus, de se colocar nas mãos de Deus e pedir a Deus para te ajudar a guardar o sábado da maneira adequada, peço a você que no final da música você fique em pé e nós iremos orar, consagrando a sua vida e a vida da sua família ao Senhor Jesus. Existe um nome que está acima de tudo,
Deus, muito obrigado, Senhor, porque compreendemos, através do estudo da Tua Palavra, que o Senhor é o nosso Criador e o Senhor nos criou com o objetivo de, nesta terra, Senhor, podermos reproduzir a Tua imagem através do nosso comportamento. Pedimos ao Senhor que habite no coração de todos os homens aqui desta igreja. Que o Senhor coloque em seus corações o desejo de servir o Senhor como o único Deus da sua vida. E dessa maneira, Senhor, eles cuidarão de si mesmo e também da sua família. Nos ajude, Senhor, a guardar o Teu santo dia, como deve ser guardado. O dia de sábado é o dia do Senhor, não é nosso. É o dia para podermos estreitarmos o nosso relacionamento contigo e também com a nossa família. Muito obrigado, Senhor, pelo avanço da construção dessa igreja. Muito obrigado, Senhor, porque os irmãos têm sido generosos e o Senhor tem nos abençoado para podermos avançar na melhoria desta igreja para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, não somente o prédio, mas acima de tudo as pessoas que fazem parte desta igreja, para que o Espírito Santo continue conduzindo a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.